Jonas Melo. Na linha, repórter Jonas Melo. Bom dia, muita chuva. Tempo indeciso, Jonas Melo. Bom dia. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Muito bom dia a você, Renato Abreu, bom dia Gilson Lima, bom dia aos grandes ouvintes que sintonizam o Jornal da Clube na manhã desta quinta-feira, 9 de abril de 2015. Um abraço aí, o André Capiberi, que está do seu lado, daqui a pouco vai conversar aí com o Jornal da Clube. Hoje é dia do aço, Renato. E a Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou a nomeação do advogado Fernando Alfredo Rabelo Franco e do engenheiro Arthur Silva Filho como conselheiros do Conselho Diretor da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará. Os dois foram sabatinados em sessão extraordinária do colegiado na manhã de ontem, Renato. As indicações estão previstas nos decretos 02/2015 e 03/2015. Já a Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Serviço aqui da Assembleia aprovou o requerimento de autoria da deputada Augusta Brito, do PCdoB, que propõe a realização de audiência pública para discutir o turismo na região da Ibiapaba. Participaram das reuniões os deputados Antônio Granja, do PROS, Robério Monteiro, do PROS, Evandro Leitão, do PDT, líder do governo, Robério Mesquita, do Partido Verde, Júlio César Filho, do PTN, Walter Cavalcante, do PMDB, Aldique Mota, também do PMDB, Bruno Gonçalves, do PEN, Augusta Brito e Carlos Matos, ligados ao PSDB. O secretário da Segurança Pública, Delci Teixeira, assegurou a interiorização do raio, melhorias na PEFOSSE, e informou, Renato, que no próximo dia 14 de abril, o governo encaminhará a mensagem das promoções da Polícia Militar à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Segundo informações, ele estará presente aqui na casa para conversar com os parlamentares. Aliás, sobre essa história aí das promoções, que é uma boa notícia, né, para a questão da segurança pública, o capitão Wagner disse que recebeu a informação e aguarda, não é, esse projeto do governo. Hoje, os jornais trazem uma notícia de que o governador Camilo Santana quer salvar o Ronda do Quarteirão, que é um projeto que foi lançado no início do primeiro governo do Cid Gomes, mas teve só um início e depois virou pó, né? Essa que é a grande verdade. O Ronda do Quarteirão virou, eu costumo dizer, marca de fantasia. Não funciona. O governo quer criar unidades integradas de segurança com uma companhia do Ronda e uma delegacia 24 horas. Cada companhia vai ter 88 policiais, uma van, 6 viaturas, 2 motos e equipamentos de comunicação. Haverá em cada unidade um núcleo de policiamento e acolhimento social, e as mudanças começam a ser implantadas em julho, quando serão criadas as primeiras 5 unidades integradas de segurança em Fortaleza, nos bairros Bom Jardim, Genibaú, Praia de Iracema, São Miguel e Vicente Pinzon. Ao longo do segundo semestre desse ano, deve ser criada outras 5 unidades e mais 15 ao longo de 2016. O boletim de ocorrência móvel será criado a partir de julho e a própria viatura do Ronda vai estar apta para fazer o registro da ocorrência policial. É verdade. E mais uma promessa de campanha do governador Camilo Santana do PT, a reestruturação do Ronda do Quarteirão, como você disse aí, já possui data para as ruas. O programa passa por remodelação pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social e vai ser efetivado a partir de julho de 2015 com a implantação gradual do novo modelo, primeiro em Fortaleza e depois na região metropolitana e também no interior do estado. Mas o deputado Daniel Oliveira, ele fala a reportagem do Jornal da Clube. Jonas, pois não. Só dizer o seguinte, vamos torcer para funcionar. Né? É verdade, porque se for mais um modelo para não funcionar, aí é complicado. Mas o deputado Daniel Oliveira, do PMDB, ele conversou com a nossa reportagem e comenta os 100 dias do governo Camilo Santana. Segundo o deputado, a nota do governo do estado sobre os 100 primeiros dias de gestão do governo Camilo Santana ainda deixa muito a desejar. Segundo ele, sem nada. Vamos ouvir o que disse o deputado Daniel Oliveira ao Jornal da Clube. São 100 dias já de governo e nós começamos a cobrar as promessas que foram feitas pelo governador em relação à saúde, 12 mil novos funcionários para a saúde, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, ou seja, agentes que tratariam da saúde do estado de Ceará, e através de um concurso público que de fato nada aconteceu até um certo dia, né? Iniciado algum processo, absolutamente nada. Em relação a esse
cidades acima de 50 mil habitantes que teriam uma UPA, nenhum projeto foi iniciado para nenhuma cidade acima de 50 mil habitantes para que se tenha uma UPA para dar melhoramento na saúde aos cidadãos do interior do estado do Ceará. Em relação à segurança pública, que triplicaria o número de equipes do raio para melhorar o policiamento ostensivo do estado do Ceará, e que de fato nenhuma equipe está sendo preparada, nenhuma moto está sendo comprada para o aumento das equipes do raio. Em relação à segurança pública, os números de assassinatos no estado do Ceará são números de guerrilha, nós não podemos nos calar em relação a esses números. São números realmente preocupantes para o estado do Ceará. O policiamento no interior do estado do Ceará, municípios como Lavras da Mangabeira tem apenas 4 policiais militares para um município de 32 mil habitantes. É humanamente impossível 4 fazer a segurança de 32 mil pessoas. É impossível. Então, o que nós queremos, e o governador prometeu de que de fato melhoraria esses números. Em relação à habitação, Minha Casa Minha Vida tem sido quem mais desemprega no estado do Ceará, principalmente no interior. São obras que resolveriam a habitação de pessoas e que estão ao contrário, tirando. Portanto, essa é a informação, Renato, mas é você que, falando em questão da saúde, durante esclarecimentos na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, ontem o ministro da Saúde, Arthur Quioro, defendeu o programa Mais Médico de denúncias de irregularidades. A repórter Sayonara Moreno acompanhou e tem detalhes. Durante esclarecimentos na Comissão de Assuntos Sociais do Senado nesta quarta-feira, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, defendeu o programa Mais Médicos de denúncias de irregularidades. Segundo ele, o convênio entre a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, e o governo de Cuba segue a lei de criação do programa. Nós tínhamos sim fundamentação legal quando estabelecemos todo o processo de negociação com a Organização Pan-Americana, quando buscamos cooperação não só com o governo cubano, mas com outros governos no processo de implementação do programa Mais Médicos. O governo brasileiro não estabeleceu, sob nenhuma hipótese, qualquer irregularidade, observando estritamente os termos da lei. O ministro explicou que o Mais Médicos prioriza profissionais brasileiros e os estrangeiros ocupam vagas que não foram preenchidas, principalmente em municípios onde não havia atenção básica de saúde. Segundo Quioro, mais de 60 milhões de brasileiros foram beneficiados pelo programa, que existe em 72% dos municípios brasileiros. O ministro ainda destacou a experiência de cooperação de Cuba com outros países. Dou um exemplo agora recentemente da epidemia de ebola, quando a maior parte dos países, inclusive o Brasil, pôde colaborar com a África, com a Organização Mundial de Saúde, remetendo recursos financeiros, material médico, material de enfermagem, e Cuba entrou com recursos humanos, profissionais médicos, profissionais enfermeiros. Segundo Arthur Quioro, a seleção dos cubanos foi feita seguindo critérios específicos, entre eles a proximidade dos idiomas falados e o índice de médicos por 1.000 habitantes. De acordo com o Ministério, Cuba tem uma média de 6,9 médicos por 1.000 habitantes, enquanto no Brasil esse índice cai para 1,8. O ministro lembrou que está prevista a criação de mais de 11 mil vagas para os cursos de medicina no Brasil até 2017. E com isso, a tendência é reduzir o número de médicos estrangeiros no Brasil. De Brasília, Sayonara Moreno. E voltando aqui para a Assembleia Legislativa, Renato, com relação à educação, o deputado professor Teodoro destacou em pronunciamento do primeiro expediente da sessão plenária após o novo ministro da Educação, Renato Janine. Segundo ele, professor aposentado e muito competente, que vai realmente resolver a questão da educação no Brasil, foi o que destacou o professor Teodoro. Lembrando que daqui a pouco tem sessão plenária aqui na Casa do Povo, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, sob o comando da minha diretora, que tem à frente aí o presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque. Nós já temos aqui os oradores para hoje, Renato. O primeiro é o Carlos Matos, do PSDB. Sim. O segundo é o doutor Carlos Felipe, do PCdoB. O terceiro é o Eli Aguiar, do PSDC. A quarta oradora é a Fernanda Pessoa. O quinto orador é o Carlos Mano Marcos, do PMDB. E a sexta oradora do primeiro expediente é a doutora Silvana, ligada também ao PMDB. São essas informações, 7h24. Só registrando aqui nossa audiência rapidamente, Renato. Quem se liga com a gente
O Jânio Alves, o Santiago, o Marrom aqui na Assembleia, o Toninho do Café, também o Milton na portaria da Assembleia e o Chico Lemos. E no Jacarecanga, o Cláudio Porteiro no edifício Núbia Sampaio, que é seu fã, ligado aí no som da Super Rádio Clube. Carlos Federico Gomes e o deputado Tim Gomes da Aldeota, além de Silvio Cid, no Dionísio Torres. Você continua com Renato Abreu, da Assembleia ao vivo, Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Renato Abreu. Muito bem, quem mandou um abraço para você, Jonas Melo, foi o Chico Campos, que é o presidente do PMDB Jovem. Mandando um abraço para você, grande Jonas Melo. 7h24. O Jonas falou aí da deputada Fernanda Pessoa, que é do PR, do Partido da República. Eu estou aqui com uma entrevista hoje aqui com o presidente estadual do PT, o de Assis Martins. O Martins não, de Assis Diniz. O Assis Martins é o meu amigo, forrozeiro e advogado, meu amigo. O de Assis, inclusive, militou uma época no PSB, no tempo do Valtor Miranda. Ele saiu junto com a Maria Luísa Rosa da Fonseca do PT em 89, quando da crise da convenção que homologou a candidatura do Dalto Rosado contra a candidatura do Mário Mamede. Mário Mamede, exatamente. O grande Mário Mamede, meu amigo. Mário Mamede. Mário Mamede, que naquela eleição para senador, ele foi o senador de Fortaleza. Ele ganhou em 2002, ele ganhou em Fortaleza em todas as urnas. À época, ele teve 678 mil votos em Fortaleza. E enfrentando o Tasso Gereissati, diga-se de passagem. Isso é brincadeira, isso é uma dupla pesada. Verdade isso. Eu estou aqui também com o André Capiberibe, jornalista, meu amigo, que coordena o jornalismo da FM 106,1, a FM Fortaleza. Bom dia, André. Um prazer tê-lo aqui, André. Prazer todo meu. Bom dia a você, Renato, Gilson, de Assis, o convidado de hoje do programa, seu convidado. E é um prazer poder falar novamente no microfone da Clube. Eu comecei aqui, Renato. Foi, né? Comecei aqui. Com o doutor Manuelito Adair, gostava de você. Eu gostava do doutor Manuelito. Tive a honra de poder conhecer o doutor Manuel Eduardo Campos, doutor Manelito. Isso. Eu aprendi muito com ele. Graças a Deus. Que Deus o tenha. E ele é uma grande referência no jornalismo. Sem dúvida. Aliás, a Clube tem uma referência do João Duma, está aqui. Nós estamos aqui olhando para o João Duma, para o doutor Manelito e para o grande Chateaubriand. Que é o fundador, criador dos Diários Associados. Uma tríade que honra a radiodifusão do Ceará e do Brasil. Já sei, vamos parar de entretanto e vamos aos porém, né? Vamos nós, Renato. Olha aqui, eu vou fazer uma pergunta a você, o seguinte, a manchete hoje da política diz o seguinte, que o Michel Temer garante, a crise entre o PT e o PMDB tende a acabar. O Michel Temer tá com essa bola toda para acabar a crise do PMDB com o PT? Como é que você viu a indicação do Michel para a coordenação política? O PT, segundo a imprensa nacional, perdeu espaço no núcleo duro do governo. Como é que você analisa isso? Bom, primeiro, Gilson, um abraço a você, Renato, André, bom dia a todos vocês, os ouvintes. Na verdade, essa discussão em torno da governabilidade da relação com o PMDB, ela vem sendo dialogada internamente no PT há quase um mês. Na última reunião que nós tivemos com o presidente Lula e o presidente Rui Falcão, quando de lá aprovamos uma resolução em defesa do partido e da governabilidade, nós já defendíamos que deveríamos ter uma referência de governabilidade colocando o PMDB no centro desse processo. Segundo, é natural que o vice-presidente, que tem hoje uma relação de confiança e de lealdade muito grande a presidente, pudesse ter um papel político mais forte, mais presente e que tivesse a capacidade de expressar isso em ações políticas. Quando nós falamos que o PT ganha ou perde espaço no núcleo duro, não é bem verdade. O que o PT tem que defender são as bases do programa que elegeu a presidente Dilma. Se essa articulação política é feita por um petista ou é feita a partir de um integrante da base aliada, é o que vai garantir a governabilidade e a sustentabilidade na relação das políticas do governo Dilma. É bem verdade que esse núcleo duro, e eu sou muito crítico, já externalizei isso, cometeu algumas atecnias na política. Na política você não pode cometer atecnia, porque você paga preço caro. Por exemplo, quando bancaram uma candidatura na presidência da Câmara Federal, ali começou uma estrutura que possibilitou consolidar uma relação política distorcida e conflituosa, porque você tinha todos os cenários, você tinha todos os dados que Eduardo Cunha tinha uma relação
de vitória clara, você tinha... Era uma vitória batida. Era batida, era líquido e certo. Você se lembra que o Lula disse assim, num encontro que ele teve com a presidente, ele disse, se entenda com o PMDB. Quer dizer, o Lula já tinha sinalizado. Isso no final de novembro, início de dezembro. Se entenda com o PMDB. O caminho não é o confronto, o Lula disse. Não tem... Na verdade, o confronto na Câmara, o confronto no Senado, perde o governo, perde a sociedade. Se não vejamos essa pauta que está no Congresso, ela é fruto de quê? Do confronto, ela não é do entendimento. Ontem nós assistimos, e é um tema polêmico e precisa ser compreendido na sua dimensão, embora tenha divisões no movimento sindical, mas a abertura para a terceirização em todos os setores vai criar um grau de vulnerabilidade. Outro tema extremamente polêmico, a reforma política. A reforma política, se é uma construção de um consenso, vai trazer dificuldade, porque a prova... Dá para criar consenso, de Assis, em reforma política? É um tema muito polêmico. Né? Eu diria que dá para criar um guarda-chuva que construa para dentro das próximas eleições um processo, porque essa Câmara e esse Congresso, eu não vejo em condições de fazer uma reforma política que o Brasil merece. Hoje mas nós por quê? sabemos... Não foram legitimados pelo voto? Mas porque quando você diz uma reforma constituinte, você tem que abrir a prerrogativa para ela discutir absolutamente tudo. Quer dizer que o PT continua com a história da Constituinte? Mas não é que hoje nós compreendemos que há uma realidade que na pauta política não permite, há um consenso entre nós que as dificuldades são enormes, mas que nós precisamos discutir com mais maturidade, com mais calma, sem atropelo. Por exemplo, o financiamento empresarial, o financiamento privado de campanha. No escândalo da Petrobras, no escândalo das eleições, nos últimos 30 anos pós-redemocratização, todos estão diretamente envolvidos com financiamento empresarial e privado de campanha. Portanto, há uma evidência que isso é nocivo à democracia, que isso é nocivo às nossas relações institucionais. Logo merece um zelo e um cuidado. Por que é que o ministro Gilmar Mendes, que já tem 6 votos sobre o financiamento empresarial, não libera o seu voto? É exatamente porque isso criaria uma relação diferente nas próximas eleições. Mas eu diria muito mais do que isso. Quando nós falamos em reforma política, nós estamos falando na busca da democratização da relação política brasileira. O Congresso Nacional, a sua composição, ela é muito eivada por uma lógica do lobismo. Por que é que nós não introduzimos o lobby oficial no Brasil? Como tem nos Estados Unidos. Tem nos Estados Unidos. É uma profissão, e é legal, e é perfeito, porque os interesses corporativos funcionam na lógica de ter a transparência. Agora, de Assis, permita eu interromper, eu vou passar a palavra para o nosso querido jornalista André Capiberibe também interagir aqui e indagar da pauta. A pauta é livre, não é? O André é um jornalista experiente, na política, você o conhece muito bem, um jornalista, não é, de escola, e que tem uma credibilidade e uma respeitabilidade muito grande no meio jornalista. André, por favor. Renato, e que abrilhanta hoje aqui o programa, não é? E me enche de orgulho tê-lo aqui nessa bancada. Renato, como sempre, generoso. De Assis, como é que está o relacionamento do ex-presidente Lula com a presidente Dilma? A gente vê, pelo menos de forma aparente, é claro que a imprensa aí meio que bota corda nesse assunto, mas, por exemplo, é visível que o chamado, entre aspas, grupo do Lula não se bica com o grupo da Dilma. Basta ver que o ex-presidente Lula critica, às vezes até em público, recentemente, o ministro Mercadante, que é o braço direito da presidente Dilma, e petistas ligados ao ex-presidente Lula, como Marta Suplicy, inclusive deve estar saindo do PT, indo para o PSB, e o Gilberto Carvalho, pessoas que participaram de forma ativa do governo Lula e estão se afastando ou se afastaram do governo Dilma. André, muito oportuno e inteligente, mas nós precisamos, na sua pergunta, fazer uma separação. Primeira, a relação do presidente da República, Dilma Rousseff, com o ex-presidente Lula. É uma relação que eu diria pautado pela respeitabilidade e pela simbologia do cargo. É evidente que há alguns incômodos. O Lula é um ser político na sua essência. Se nós compreendermos a capacidade que o Lula tem de farejar as coisas, o que a Dilma não tem. A sensibilidade do Lula chamar os setores, os segmentos e construir consenso, a Dilma tem dificuldade. A capacidade de diálogo, de abraçar, de falar e de concatenar um momento político com o que pensa a sociedade e as ruas, a Dilma não tem.
Isso acaba criando incômodo. Eu não diria que há uma tensão, há uma disputa, há algo conflituoso. Há incômodo, porque é natural que você queira que seja feito e a pessoa, pela dificuldade, pela sua relação, acaba dificultando as coisas. A gente precisa saber da trajetória. Qual é a trajetória do Lula? É uma trajetória sindical, é uma trajetória partidária, é uma trajetória que tem uma relação muito com a sociedade. A Dilma não. A Dilma constrói uma relação no enfrentamento da ditadura, na prisão e numa estrutura gaúcha. PDT, né? Do PDT. Ela brisola. Ela é brisolista doente, de usar o lencinho vermelho e tudo mais. Então a relação caudilista, daquela visão utópica da relação social, política, de uma relação